Notícia gravíssima que acabou de ser confirmada aqui há poucos instantes. Últimas atualizações da política do judiciário brasileiro. Inclusive uma notícia que devastou a esquerda aqui agora neste exato momento. Rapidamente, vou trazer tudo de forma rápida. Só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, dando início aqui já. Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, mostra sua fúria contra o ministro Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro, Moraes votou para me condenar a 1 ano por um tweet. E vocês nem sabem de tudo. Segundo Eduardo Bolsonaro, a gente não sabe da missa 1/3 do que o Alexandre de Moraes está tentando fazer com ele. E ele decidiu revelar para todos nós. Vejam só. Moraes vota para me condenar a 1 ano de prisão em virtude de um tweet. É isso mesmo. Eu sei que você deve estar achando que isso daí por si só já é muito grave, e é, mas a coisa fica muito pior, porque esse pode ser um divisor de águas para atingir todos os deputados federais, estaduais, inclusive também senadores, já que a discussão desse tweet era comigo contra a Tabata Amaral, deputada federal que me processou, sobre um projeto de lei. Se isso for confirmado, não haverá não só a já inexistente imunidade parlamentar, mas a tranquilidade para qualquer tipo de debate, mesmo dentro do Congresso Nacional e mesmo sobre um projeto de lei. E isso que eu não estou nem falando na parte da perseguição. As minhas contas bancárias seguem bloqueadas, a da minha esposa também, lembrando que isso tudo aconteceu enquanto eu ainda era deputado federal, oficialmente, e também a questão do meu passaporte, que eu nem contei para vocês, mas na Interpol consta como roubado, acredite se quiser. Não há limites para a perseguição do Moraes. Se inscreva no meu canal do YouTube. Gente, não há limites para a perseguição de Moraes. Essa questão do passaporte, eu confesso para vocês que eu não sabia mesmo, gente, tá? Até onde vai, né, gente, essa sede de vingança do ministro Alexandre de Moraes. A gente que está de fora acompanhando, né, as decisões do ministro Moraes para com Eduardo Bolsonaro, abre precedentes, parece assim que é uma vingança que nunca tem fim. Eu acho que o Alexandre de Moraes não vai descansar enquanto não vê o Eduardo Bolsonaro preso atrás das grades, porque não tem outra explicação. Não acaba nunca essa perseguição, gente, tá? Passa a semana, né? Vem semana e sempre tem uma decisão do STF, do Moraes, para arrebentar com o clã Bolsonaro. Foi Flávio Bolsonaro agora, né? O Moraes autorizou a abertura de inquérito ou investigação contra o Flávio Bolsonaro. Agora essa decisão aqui, autorizando prisão, condenar 1 ano, assim, simplesmente surreal. É simplesmente surreal. Vamos lá, porque tem mais informação para trazer para vocês. Eu tô acelerando aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Essa aqui, gente, do Jornal o Globo acaba de trazer a pior notícia para Lula da Silva. Piora no histórico de desempenho de Lula no Nordeste e divisões na base ligam alerta do PT. Então, além da notícia ser ruim para o Lula, vinda, né, do Nordeste, que é onde era o reduto do Lula, ainda tem essa questão da base e o Lula só vem perdendo aliados. O Lula está simplesmente ferrado e lascado nesse pleito eleitoral. A cara de tristeza, tem motivo para estar triste o Lula, viu? Fortaleza, né, eleitoral do PT há 20 anos, né? Fortaleza eleitoral do PT há 20 anos, perdão. Fortaleza eleitoral do PT há 20 anos, o Nordeste se transformou em motivo de alerta para a pré-campanha à reeleição do presidente Lula da Silva. Pesquisas indicam um movimento de piora na aprovação do governo e redução na diferença sobre Flávio Bolsonaro na região. A perda de força ocorre em um cenário de divisão na base aliada e de desvantagem de nomes do partido nas disputas estaduais. Desde 2006, os candidatos do PT a presidente, seja Lula, Dilma Rousseff ou Fernando Haddad, tiveram percentuais superiores a 69% dos votos válidos entre os nordestinos no segundo turno das disputas pelo Planalto. O melhor desempenho de um petista na região foi obtido pelo próprio Lula em 2006,
quando chegou aos 77% contra o seu vice, Geraldo Alckmin, candidato do PSD naquela disputa. Resultado nas eleições, petistas do Nordeste, Lula e o Geraldo Alckmin, 77%. Meu Deus, que diferença. Dilma Rousseff, 70%. De novo, Dilma Rousseff, 70%. Fernando Haddad, quase 70%. Gente, meu Deus do céu. E o Lula dessa vez despencou igual uma jaca podre. Meu Deus do céu, gente, tá? Pro Lula isso aqui é uma notícia terrível, gente, tá? Até no Nordeste. Ou seja, se o Lula perde a base dele no Nordeste, claro que cai também nas pesquisas. O Alexandre Garcia falou que o Lula quer muito imposto, né? Quer socar imposto no lombo do povo brasileiro. Mas o Lula tem um motivo para isso, gente. Ele precisa torrar e gastar o nosso dinheiro. A gente precisa trabalhar muito, porque precisa... A gente tem esses dois aqui para sustentar, Lula e Janja. Por que o Lula tem essa gana de arrecadação, de enfiar imposto no lombo do povo brasileiro? Para isso aqui, para o Lula e a Janja continuarem as suas viagens. O que o Lula está fazendo nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo aqui? Está na Alemanha, está viajando, está torrando o nosso dinheiro. E com um monte de ministros inúteis. Todo mundo viajando, torrando o nosso dinheiro como se não houvesse amanhã. Afinal de contas, o Lula já sabe que vai perder a eleição. Janja do céu. Vamos viajar, vamos torrar o dinheiro desse povo, porque a gente não sabe como é que vai ser. Vai que eu perco a eleição. E vai perder mesmo. Tá aqui, gente, na matéria do colunista Lauro Jardim. Governo Lula já gastou quase 1 bilhão com viagens internacionais. Vocês têm noção, gente, de quantas casas populares daria para comprar com esse dinheiro? Vocês têm noção de quantos leitos de UTI daria para comprar com esse dinheiro para colocar em municípios que sequer têm leito de UTI? Quanto remédio daria para comprar para a farmácia popular que está aí faltando remédio à torta e à direita? Quantas cestas básicas daria para comprar para as famílias carentes do país? Mas não, gente, o Lula tem que torrar viajando, torrar o nosso dinheiro com as viagens. Está aqui. Com Lula em mais um giro internacional, dessa vez por Espanha, Alemanha e Portugal. Sim, gente, tá? Só nessa leva de viagem o Lula vai para 3 países. Lula e a Janja, né? O seu papagaio de pirata. Não serve para nada, mas está ali do lado, né? Janja não serve para nada, mas está ali do lado, gastando, viajando, torrando o nosso dinheiro. Então, Lula agora viajando para Espanha, Alemanha e Portugal. O governo federal está prestes a completar 1 bilhão em gastos com viagens ao exterior desde 2023. Até agora, foram registradas despesas de 972 milhões nessa rúbrica. Já as viagens nacionais custaram 6,2 bilhões até aqui. As viagens aqui dentro do Brasil custaram 6,2 bilhões, tá? Viagens do governo Lula. Foi o que nós pagamos, tá, gente? Agora deu para vocês entenderem por que o Lula só pensa em taxar o povo brasileiro? Por que o Taxad, que saiu lá, mas deixou a sua marca registrada, né? Quis enfiar tanto imposto no nosso lombo para isso aqui, para sobrar muito dinheiro para pagar as viagens do Lula e da Janja. Falando em viagem do Lula, claro, né, gente? O Lula tá completamente desesperado, cavucando uma taxa de Donald Trump aqui no Brasil, né? Para ele vir com o discurso da soberania. Eu vou salvar o Brasil para ficar bem com o seu eleitorado. Lula em mais uma viagem. Isso aconteceu ontem, anteontem e mais uma vez Lula, de forma sorrateira e covarde, volta a atacar Donald Trump. Lula volta a mandar recados a Trump em discurso na Alemanha e diz que o mundo não pode se curvar a quem faz guerra pelo Twitter. Tá aqui. Lula, na Alemanha, volta a atacar Donald Trump. Gente, tá? Inclusive esse senhorzinho que tá aqui, ó, de óculos aqui, me lembro muito bem, né? Ele desceu a lenha no evento do Lula aqui no Brasil, lá que pegou fogo, vocês se lembram lá, gente, tá? Aquele evento do Lula, meu Deus, tá aqui, ó. Lula usou seu discurso neste domingo na Alemanha para voltar a enviar recados
ao presidente dos Estados Unidos em meio ao aumento das tensões globais e conflitos armados que envolvem potência norte-americana. Ou seja, o Lula, já na parte final do discurso, mesmo sem citar Trump, fez referência direta ao presidente dos Estados Unidos ao dizer que nós não podemos permitir que o mundo se curve ao comportamento de um presidente que acha que por e-mail ou por Twitter pode taxar produtos, pode punir países e pode fazer guerra. Claramente, o recado foi para Lula da Silva. E é isso, gente, tá? Lula não faz outra coisa a não ser atacar Donald Trump de forma sorrateira. Ele é um covarde, né, gente, tá? Lula, Janja, também já atacou Elon Musk. Os dois é assim. E é o governo do amor. Lula se auto-intitula o governo do amor. Imagina se não fosse. Pessoal, vou trazer aqui 2 informações sobre internação. Primeira é a atualização de autoridade política, né? Internação de autoridades políticas. A primeira, deixa eu trazer aqui a última atualização sobre a internação do Mário Frias, né? Desde o início, quando ele foi internado, eu estou trazendo a atualização. Muita gente pergunta, Fabiana, tem notícia do Mário Frias? Ele está no hospital, teve alta, como é que está o estado de saúde? Tá aqui a última atualização. Deputado Mário Frias recebeu alta, gente, tá? Após internação na UTI. Ele já está em casa. O deputado federal Mário Frias teve alta hospitalar no último dia 17. O parlamentar estava internado desde a última terça-feira por tratamento intensivo no Sírio-Libanês, em Brasília, após sentir fortes dores abdominais. Então, ele passou por um procedimento, né, ficou hospitalizado por alguns dias, mas teve alta no último dia 17. Outra autoridade política que teve que ser internada, prefeito de Vinhedo, gente, foi internado para cirurgia cardíaca e vice-prefeito assumiu o executivo temporariamente. É esse que está aqui na sua tela, gente, tá? Teve que ser internado, ó. O prefeito de Vinhedo, São Paulo, doutor Dario Pacheco, né? Foi internado nessa última sexta-feira em uma unidade coronariana, né, de tratamento intensivo após descobrir a necessidade de uma cirurgia cardíaca durante exames de rotina. O procedimento está agendado para a próxima quarta-feira, dia 22. Com afastamento para o tratamento de saúde, a vice-prefeita assume o comando executivo. O decreto foi publicado no Diário Oficial. A licença médica do prefeito é prevista até 16 de maio. Então, até dia 16, ele fica fora do cargo para tratamentos aí, para cuidar da saúde. E notícia boa, gente, tá? Mário Frias deixou o hospital e está em casa. Gente, é um guerreiro nosso, a gente vai precisar. Mário Frias é um soldado que a gente confia, é um daqueles que não decepciona, vai lá, né? Critica quem tem que criticar, projetos importantes para melhorar a vida do povo brasileiro, né? Um crítico ferrenho de Alexandre de Moraes, de Lula da Silva. Então, tá aí a última atualização do estado de saúde do Mário Frias, é que ele foi para casa, né? Vai ficar ali alguns dias sobre cuidados. E se Deus quiser, logo em breve, ele vai estar dentro do Congresso Nacional lutando, gente, pela nossa liberdade de expressão, pela democracia no nosso país. Eu vou trazer aqui uma resposta, na verdade eu não, Rony Gabriel, que teve acesso aqui a esta resposta, tá? Todos vocês devem estar se perguntando, Fabiana, será que o ministro Alexandre de Moraes pode deixar Flávio Bolsonaro inelegível aqui para esta campanha presidencial? Será que o Alexandre de Moraes realmente pode deixar o Flávio Bolsonaro fora da eleição de 2026? Você tem essa dúvida? Então, essa dúvida vai ser sanada. Essa resposta você vai ter aqui agora nesse vídeo do Rony Gabriel. Afinal de contas, Alexandre de Moraes deixou o Bolsonaro inelegível. Ele pode fazer a mesma coisa com Flávio Bolsonaro? Assistam, que essa informação é extremamente importante para todos vocês, para todos nós. Vejam só. Flávio Bolsonaro inelegível por causa do Alexandre de Moraes? Pega a pipoca, segue o Rony que eu vou te contar tudo sem terrorismo, sem sensacionalismo, pra você entender de fato o que tá rolando aqui. Mas não esquece de seguir o Rony. Uma notícia do nada, um novo inquérito aberto por Alexandre de Moraes pode tornar Flávio Bolsonaro inelegível. Bom, primeiro ponto, ele tá acusando o Flávio de calúnia contra o presidente da República. E o detalhe é que se a calúnia fosse contra uma pessoa normal, seria uma ação condicionada. O que isso significa? Que a pessoa teria que entrar com uma queixa
crime, né? Mas como se trata do presidente da República, a ação é incondicionada e o próprio Alexandre de Moraes deu um jeito de abrir porque a Polícia Federal pediu. Bom, qual é o detalhe aqui? É um inquérito, né? Então esse inquérito ainda tem que durar 30 dias e aí depois a Polícia Federal vai ter que apresentar a denúncia pro Alexandre de Moraes, que vai passar para a PGR vai aceitar ou não, Alexandre de Moraes vai aceitar ou não. Bom, nessas alturas vocês imaginam que eles vão aceitar a denúncia, só que tem um detalhe, gente. Essa matéria aqui, ó, Flávio ficará inelegível se condenado por calúnia, diz especialista. Claro que isso é um título extremamente sensacionalista, na minha opinião, porque você vai ler o escopo da matéria, não é ficará, é pode ficar inelegível. E por que eu tô explicando isso? Primeiro ponto, o prazo. 30 dias para o inquérito ser apurado e entregue, depois tem os prazos de defesa, tem prazo de depoimento, tem prazo para segunda instância, porque para alguém ficar inelegível tem que ser condenado por órgão colegiado. Basicamente, não só pelo Alexandre de Moraes, mas também por outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Só que essa condenação tem que acontecer antes da diplomação do presidente, caso Flávio Bolsonaro venha a se eleger. Ou seja, mesmo que exista uma extrema celeridade, né, nesse caso, o Flávio, no mínimo, já vai estar concorrendo, provavelmente já vai estar eleito quando eles tomarem essa decisão. Geralmente, um processo desse dura, no mínimo, assim, 1 ano e meio, 3 anos, geralmente, é o básico para um processo desse. Agora, eles teriam que fazer um malabarismo gigante, né, para condenar o Flávio por isso num período aí de 5 meses. Ou seja, mesmo com todo o ódio, com toda a vingança, com toda a vontade de atacar o Flávio, principalmente porque agora ele está em primeiro nas pesquisas, não é uma matéria fácil nem para Alexandre de Moraes. Estou falando de 1% de chance do Flávio ficar inelegível por causa disso. E falei 1% porque foi bonzinho. Mas por que o Alexandre de Moraes meteu essa agora? Bom, gente, é simples, né? Há poucos dias o Lula se afastou do Alexandre de Moraes, criticou a esposa do Alexandre de Moraes, que tem, né, contrato com o Banco Master, e ainda disse para Alexandre de Moraes limpar sua biografia e se tornar suspeito, né, para julgar o Banco Master. E bom, Alexandre de Moraes está dizendo, eu ainda tô aqui, tá, Lula, eu ainda tenho poderes, eu ainda posso te ajudar. No meu entendimento é mais algo nesse sentido. Então assim, galera, realmente os caras partiram pra cima, Alexandre de Moraes tá soltando suas asinhas, né, diante disso, mas também não tem todo esse terrorismo e sensacionalismo. Mas que é perseguição? Obviamente é. Flávio tá saindo bem, já falou no Senado sobre isso. O próprio Senado, né, alguns senadores, obviamente, já demonstraram surpresa e acharam um absurdo, até porque a denúncia é extremamente frágil. É condenar por causa de um tweet que dizia o Lula vai ser delatado, amigão, vai ter que rebolar muito. E eu sou o Rony Gabriel, pré-candidato. É isso aí, gente, tá? Eu tinha que trazer esse vídeo aqui pra vocês, porque de 9, gente, a cada 10 perguntas que eu recebo hoje nas minhas redes sociais, 9 é essa pergunta. Fabiana, pelo amor de Deus, será que o ministro Alexandre de Moraes vai deixar o Flávio Bolsonaro inelegível? Será que o Flávio Bolsonaro vai ser expulso dessa campanha? Será que ele vai ficar de fora dessa eleição? Será que o Alexandre de Moraes tem tanto poder assim? Eu acho que com esse vídeo ficou muito claro, gente, tá? Ah, Fabiana, mas eu não entendi. Pode ou não pode, gente? A questão aqui que o Rony Gabriel, respondeu é o seguinte: o Alexandre de Moraes não teria tempo hábil, não teria tempo para deixar o Flávio Bolsonaro inelegível. Ah, Fabiana, mas ele pode acelerar, né, essa investigação, condenação, assim como ele fez com o julgamento do Bolsonaro. Sim, ele pode acelerar. Mesmo acelerando, segundo o Rony Gabriel, tá, gente, tá? A chance que ele tem de deixar o Flávio Bolsonaro inelegível é cerca de 1%. Isso ele disse que estava sendo bonzinho. Ou seja, pode ser que o Alexandre de Moraes faça um malabarismo, gente, tá? Para deixar o Flávio Bolsonaro inelegível. Pode ser. Gente, em se tratando de Alexandre de Moraes, tudo é possível. Vários juristas dizem que ele nem sequer segue o que está na Constituição, que está no Código Penal. É a lei dele, pronto. Ele tem a maioria dos ministros do STF. Se der na telha dele, quero acelerar, quero que seja votado, quero que seja investigado, quero que acelere tudo, quero deixar ele inelegível antes da eleição. Gente, em se tratando de Alexandre de Moraes, né, isso seria possível? Eu acho que sim. Porém, o Rony Gabriel acha que mesmo ele acelerando, tentando acelerar ao máximo, é praticamente impossível ele deixar o Flávio Bolsonaro inelegível. Eu não estou dizendo, o próprio Rony Gabriel disse que, olha, gente, eu estou confirmando para vocês que ele não vai deixar o Flávio Bolsonaro inelegível. Não é isso.
A gente está dizendo aqui que as chances para que isso aconteça, a chance disso acontecer é mínima. Mas, claro, em se tratando de Alexandre de Moraes, tudo pode acontecer. Nessa justiça do Moraes, tudo, absolutamente tudo pode acontecer. Porém, notícia boa, gente, tá? Chance é mínima. Isso já é uma boa notícia, né, gente, tá? Porque eu tô vendo muito youtuber, muito jornalista, advogados. Eu vi um canal de uma advogada esquerdista, ela já tá comemorando, gente. Ela tá com uma garrafa de champanhe, ela sempre grava vídeo com a garrafa de champanhe do lado, porque ela diz que assim que o Moraes, né, tornar ele inelegível, ela vai estourar essa garrafa de champanhe, vai comemorar, para vocês verem o nível do desespero que eles estão. Com Flávio Bolsonaro na frente das pesquisas, na frente do Lula, a única forma deles conseguirem reverter, a única forma que eles têm de conseguir alguma coisa é com Flávio Bolsonaro inelegível. E agora o Alexandre de Moraes virou a tábua de salvação dos esquerdistas. Então eu tô vendo youtuber, influencer, jornalista, advogado, inclusive uma advogada que tem canal grande aqui na plataforma, tá praticamente comemorando que o Flávio Bolsonaro vai ficar inelegível e que o Lula tá praticamente reeleito novamente. Mas, se eu fosse eles, não contavam com o ovo da galinha, porque em se tratando de política, reviravoltas acontecem, gente, tá? Eu acho que esse filho do Rony Gabriel ficou muito bem explicadinho. Então, sim, gente, tem esperança, há esperança, é notícia boa. O Alexandre de Moraes pode até tentar, vai ter que rebolar muito, mas muito mesmo, para deixar o Flávio Bolsonaro inelegível. A coisa não vai ser muito fácil, não. Vamos lá, gente. Deixa eu trazer esse vídeo aqui para vocês. Eu queria que vocês largassem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita atenção, porque a informação que o grande jornalista Alexandre Garcia acabou de trazer aqui nesse vídeo é extremamente grave. O que o Lula pretende fazer com o povo brasileiro é de uma crueldade, de uma perversidade que eu nunca imaginei que eu fosse ver na minha vida. Vocês vão assistir o vídeo e vocês vão entender. Assistam. Se você trabalhou a vida toda para deixar uma herança para os seus filhos, se passar essa reforma tributária, você vai deixar uma grande herança para o Estado brasileiro. E um pouquinho lá, o resto para os seus filhos. A própria ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que para dar certo o arcabouço tem que ter mais 150 bi de arrecadação. Tradução: você, eu, nós todos vamos ter que pagar mais 150 bilhões de reais de impostos. Bom, prefeitos com o pé atrás, governadores também. O Brasil é chamado de República Federativa do Brasil, mas ela vai ficar ainda mais república centralizada na União com essa reforma. Cada vez mais os prefeitos, governadores têm que ficar implorando dinheiro, porque a União vai continuar arrecadando a maior parte. Mas a República Federativa, a maior arrecadação devia ir para os municípios, que é o prefeito que está lá, dando de cara com o seu munícipe todos os dias, que é cobrado mais de perto. Vamos ficar alerta para isso. Se você trabalha... Vamos ficar muito atentos. O Lula, gente, não pensa em outra coisa, a não ser enfiar imposto no lombo do povo brasileiro. Por que que o Lula só pensa em taxar o povo brasileiro? Por que que o Lula só pensa em criar novos impostos?